antes da Marvel, antes da DC, antes de qualquer super-herói que você conhece. Existiu um homem real, um homem que não usava armadura, não voava, não tinha tecnologia, mas possuía uma força que nenhum ser humano jamais teve. Hoje, você vai conhecer a história de Sansão, o primeiro super-herói da história. Um homem que recebeu seus poderes diretamente de Deus. Fica até o final, porque a história de Sansão não é apenas sobre força. É sobre destino, queda, traição e redenção. A história de Sansão começa em um dos períodos mais caóticos da história de Israel. Não havia rei, não havia governo, não havia ordem. A Bíblia define essa época com uma frase assustadora: cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. Por causa disso, o povo de Israel se afastava de Deus, e como consequência, era dominado por nações inimigas. O maior inimigo da vez eram os filisteus, um povo forte, violento, avançado em armas e extremamente cruel. Israel vivia humilhado, oprimido, com medo, e é nesse momento que Deus decide agir. Mas ele não levanta um exército, não envia um rei, não cria uma guerra tradicional. Deus escolhe um homem. Sansão não nasceu por acaso. Antes mesmo de sua concepção, um anjo do Senhor aparece à sua mãe, uma mulher estéril, e faz um anúncio impressionante. Ela teria um filho. Esse filho seria consagrado a Deus desde o ventre, e ele começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Esse menino seria um nazireu. O voto de nazireu era um pacto sagrado com Deus. Envolvia 3 regras fundamentais. Primeira, não beber vinho ou bebida forte. Segunda, não tocar em nada morto. Terceira, nunca cortar o cabelo. Essas regras não eram simples proibições, eram símbolos. O cabelo representava a aliança, a separação, a dependência total de Deus. O cabelo de Sansão não era mágico. Ele era o sinal visível de um acordo espiritual. Enquanto esse pacto existisse, o Espírito do Senhor vinha sobre ele. E era isso que liberava sua força sobrenatural. Desde jovem, Sansão demonstra que não era um homem comum. Em uma de suas primeiras histórias, um leão ataca Sansão no caminho. Qualquer outro homem teria morrido. Mas a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apoderou dele. Sansão rasga o leão ao meio com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Isso não era força humana. Era poder divino manifestado em carne. E os feitos de Sansão só aumentam. Ele derrota 30 homens sozinho. Mata 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Arranca os portões de uma cidade inteira e os carrega por quilômetros. Se torna o maior pesadelo dos filisteus. Um homem sozinho. Valia por um exército inteiro. Se isso não é um super-herói, então o que é? Mas a história de Sansão não é uma história de perfeição. Ele tinha uma fraqueza clara. Sansão era impulsivo, emocional, dominado por seus desejos. Ele tinha força para enfrentar nações, mas não tinha força para dominar a si mesmo. E essa falha seria sua ruína. Sansão se envolve repetidas vezes com mulheres filisteias, inimigas de seu próprio povo. Deus continua usando suas ações para derrotar os filisteus, mas Sansão começa a brincar com o sagrado, até que ele conhece Dalila. Dalila não era apenas uma mulher, ela era uma armadilha. Os filisteus a subornam para descobrir o segredo da força de Sansão. E o mais trágico de tudo é que Sansão sabia disso. Mesmo assim, ele ficou, brincou, mentiu, testou os limites, até o dia em que ele revela a verdade. Se meu cabelo for cortado, minha força me deixará. Dalila corta seu cabelo enquanto ele dorme. E quando Sansão acorda, algo é diferente. A Bíblia diz uma das frases mais assustadoras de todas. Sansão não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Sem Deus, Sansão era apenas um homem. Ele é capturado. Seus olhos são arrancados.
Ele é acorrentado, humilhado, transformado em diversão para seus inimigos. O homem mais forte do mundo. Agora é cego, preso, quebrado, um super-herói caído. Mas a história não termina na derrota. O cabelo de Sansão começa a crescer novamente. Mas mais importante que isso, seu coração se volta outra vez para Deus. No templo do deus Dagom, diante de milhares de filisteus, Sansão faz sua última oração. Senhor, lembra-te de mim e dá-me força mais uma vez.